Você que trouxe a Bíblia, eu gostaria de estar lendo com você nesta noite, Êxodo, capítulo 14. Nós vamos estar lendo o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Irmãos, essa semana eu ouvi algo acerca desse versículo e Deus falou muito ao meu coração. Que às vezes nós enfrentamos momentos difíceis e alguns momentos difíceis na nossa vida, a gente nos paralisamos. Você já viu quando você recebe uma notícia que você não estava esperando? Você fica paralisado. E dentro desta passagem, o povo de Deus ficou paralisado. E mediante duas situações que eles vivenciaram ao mesmo tempo. Primeiro, o Mar Vermelho. Segundo, os egípcios que vinham atrás deles após eles ter saído do Egito. E eu creio que Deus vai falar comigo e com você dentro destes versículos. Eu vou ser breve e objetivo, porque a palavra não é você muito falar, ela tem que ser objetiva. Ela tem que transpassar as barreiras dos nossos corações e nascer e germinar algo que vai despertar em mim e você o interesse de buscar e conhecer mais. Amém? Diz assim, põe para mim, por gentileza, o 14 primeiro para a gente entender melhor. Preste atenção, irmão. Olha só o que o 14 diz. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você crê que Deus peleja por nós? Será que eu e você temos mantido silêncio em nossas vidas em determinadas situações que estamos enfrentando? Para que isso aqui aconteça. Deus falou com Moisés, e Moisés passou para o povo. Agora o versículo 15. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem é: diga ao povo que marche. O significado da frase, diga ao povo que marche. Onde Deus instruiu Moisés a liderar o povo hebreu para fora do Egito. Irmãos, nós acabamos de comentar aqui que quando nós recebemos determinadas notícias sobre a nossa vida ou sobre a nossa família, às vezes você não está esperando aquele momento. E quando você ouve a notícia, você fica paralisado. Você perde o reflexo. Você perde a reação. Ou você perde a estrutura de como você vai suportar ou iniciar algo acerca dessa notícia. O que aconteceu aqui, irmão? Quando Deus levantou Moisés como libertador, Deus fez todos os prodígios das 10 pragas para que o coração do rei se quebrasse e ele desse autoridade para o povo ser liberto. Mas o povo saiu do Egito de qualquer jeito? Não. Deus chegou perto de Moisés, organizou as 12 tribos e saíram com ordem
e decência. Só que no meio do caminho, Deus começou a fazer provas para eu e você entendermos melhor. Vamos pegar aqui uma Olimpíadas. Tem algum esporte que há provas e etapas para ser concluída até ele chegar ao final para ser o vencedor? Deus, no meio dessa trajetória, do Egito até a terra que ele havia prometido, Deus colocou algumas barreiras e algumas provas para aquele povo passar e suportar para alcançar a vitória. Porque eu quero dizer para mim e para você, seria muito fácil, depois de mais de 400 anos, viver como escravo e possuir uma terra com facilidade. Não teria graça. Teria graça? Responda para mim, teria graça? Não. Aí Deus prepara todo mundo com ordem e decência, coloca Moisés à frente do povo, e à frente de Moisés, quem ia pelejando? É o versículo que nós lemos, 14:14. E Deus quer dizer para mim e para você nesta noite, existem muitas situações que nós vivenciamos ou estamos enfrentando, que requer de mim e de você apenas uma coisa: o silêncio. Para nós entendermos o que Deus quer nos ensinar. Primeira coisa que eles começaram a enfrentar, a falta da água. Questionaram Moisés, que Moisés havia tirado o povo do Egito para morrer no deserto. Irmãos, quando Deus projeta algo, ele já sabe o início, o meio e o fim. Quando Deus projetou a minha existência, a sua existência, a nossa existência, já no ventre da nossa mãe, quando nós estávamos sendo gerados, Deus já tinha um início, meio e fim. A história de cada um de nós aqui, Deus já tem escrito. Só que nós temos que nos preparar para os imprevistos. E Deus está dizendo, marcha. Faltou água, Deus proveu. Deus mandou maná, Deus mandou a codorniza, e não era o suficiente para aquele povo. Aquele povo ainda estava o quê? Questionando Moisés, murmurando, porque estavam sentindo falta do que eles vivenciavam lá no Egito, ainda como escravo. Bom, vamos parar para pensar. Só de sair do Egito, o povo não precisava mais questionar nada de Deus. O povo não precisava pedir mais nada para Deus, porque o que eles haviam pedido, Deus fez. Era o quê? Deus, levanta um libertador, levanta alguém direcionado pelo Senhor para tirarmos daqui e vivermos livres. Mas no meio da trajetória, Deus começou a testar. O que está acontecendo hoje na igreja do século 21? A igreja do século 21 não está preparada para os obstáculos que estão por vir. Qual é o obstáculo que está por vir? A perseguição. Nós vivemos num país livre. Você pode pegar a sua Bíblia aqui agora e entrar em qualquer lugar e pregar que Jesus é o único, suficiente Salvador.
que não vai ter ninguém que vai te proibir de falar. Só que lá fora, as coisas funcionam ao contrário. Lá fora, as pessoas não podem declarar o seu amor ou pronunciar aos ouvintes aquilo que Jesus pode fazer nas vidas dos seres humanos, porque as suas vidas são ceifadas. Eu imagino se isso chegar no Brasil, muitos de nós vamos decepcionar o Senhor. Porque nós não estamos preparados para vencer os obstáculos que enfrentamos nos dias a dias, que às vezes é simples de se resolver e complicamos. Agora você imagina quando a perseguição vier de um escalão maior, como vamos nos suportar? Vamos ser firmes até o final ou vamos negar? Quando o povo estava questionando, eles já negaram a existência de estar livres para ir até uma terra que Deus havia prometido. Jesus, antes de subir para o Pai, ele fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou para o Pai preparar morada, mas eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu vou para quem vim, o Consolador. Às vezes as pessoas olham para mim, para você, irmão, vê a gente sorrindo por fora, mas por dentro, às vezes, a nossa alma está abatida. Às vezes, dentro de nós, há um conflito interno que só o Espírito Santo pode nos ajudar. Eu imagino a cabeça de Moisés, vendo toda aquela situação, vendo tudo aquilo que o povo tinha visto lá, as 10 pragas, a manifestação de Deus, não foi o suficiente. Eu quero te dizer algo aqui muito sério. Milagre não vai fazer você entrar no céu. Não queira viver só de milagre. Milagre não te garante entrar no céu. Porque muitas pessoas viram milagre, mas ficaram no meio do caminho. Muitos viram o extraordinário acontecer e pereceram no meio do caminho. E hoje não é diferente. Na igreja de Cristo, quando eu falo igreja, eu falo geral. Não é um templo, a igreja, o corpo de Cristo. Muitos estão vivendo de milagre, mas milagre não entra no céu. Milagre não garante passaporte para o céu. O que garante o passaporte para o céu é você confiar em Deus sobre todas as coisas. E Moisés se decepcionou. Ele se decepcionou ao ponto de ele mesmo não entrar na terra que havia sido prometido aos seus antepassados. A murmuração, a reclamação, os narcisistas que existem hoje dentro da igreja, nos faz perder muitas vezes a direção. É o que aconteceu com Moisés. Moisés foi escolhido para ser um líder, mas por tanto questionamento, por tanta murmuração, ele perdeu o foco. Ele perdeu a direção daquilo que Deus havia dado para ele. E Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Às vezes Deus muitas vezes já falou isso comigo e com você. Por que clamas a mim? É só você marchar. O que é marchar? É você avançar. É você continuar. Só que às vezes enfrentamos problemas que nós nos paralisamos. Não vamos para frente nem para trás. E Deus falou: Moisés, por que clamas a mim?
marcha. Eu acredito que no íntimo de Moisés, ele deve ter falado: Senhor, como que eu vou marchar? Se na frente tem o mar e atrás tem os egípcios. A Bíblia vai dizer que quando eles se depararam com o mar, aconteceu algo extraordinário. O que ia à frente do povo durante a noite? A coluna de fogo. E durante o dia, a nuvem. Quando eles se depararam com o mar, o que aconteceu? Deus fez o contrário. As duas coisas ficaram para trás do povo e o povo na frente. Deus confundiu os inimigos. Deus vai confundir todos os inimigos que têm se levantado contra mim e contra você. Quando nós passarmos a confiar. Aí Deus falou assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Era simplesmente um cajado. O que é um cajado? É você pegar, quem aqui já trabalhou na roça sabe, é aqueles cabos de enxada, só que na frente tinha um arco. Ele era modelado como um arco, igual um cabo de guarda-chuva, para puxar a ovelha. Deus falou assim: que tu tem na mão? Senhor, só tem um cajado aqui que me ajudava a caminhar aqui, ó. No meio do deserto, às vezes encontrava dificuldade no solo. Deus falou assim: toca nas águas. E o que me chama mais atenção, irmão, nenhuma unha se molhou. A Bíblia está dizendo que eles passaram em terra seca. Imagina isso aqui, irmão. Toda vez que eu tenho oportunidade de ir na praia, eu lembro do Mar Vermelho. Eu fico imaginando aquele imenso mar se abrindo e fazendo 2 paredões de água. E você viu no fundo do mar se abrindo como uma estrada. E Deus falando assim: Moisés, marcha no meio dessas águas. Porque eu pelejo por vós. O povo não sabia se ia para frente ou se ficava parado, porque foi algo extraordinário que paralisaram para ter iniciativa de dar o primeiro passo. Às vezes Deus faz algo na nossa vida de extraordinário que nos paralisa também. Você olha e fala assim: será que isso é Deus que me deu? Ficamos paralisados. O que aconteceu? E Deus falou: marcha. Há pouco tempo agora, eu ouço muita rádio Melodia. Há pouco tempo agora, descobriram milhares e milhares de ossos no Mar Vermelho. Para comprovar aquilo que Deus fez. Deus deixou todo o seu povo passar com os pés secos. Quando passou o último, que o exército egípcio veio a entrar naquele lugar, Deus deu a ordem para o mar voltar para o seu lugar. Olha o que Deus faz, irmão. Milagre não salva ninguém. As pessoas passaram por dentro do mar, mas nem todos entraram na terra que manava leite e mel. De maior idade, irmão, preste atenção. Foram mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Só 2 com a maior idade entraram na terra prometida. Josué e Calebe. E Deus falou assim: Moisés, contemple a terra, mas você não vai entrar nela. Os outros ficaram para trás. Os outros morreram no deserto. Agora vamos trazer para a igreja hoje.
Quantos assentaram do seu lado que não estão mais? Quantos que você já viram subir no altar e pregar não estão mais? Quantos que murmuraram e questionaram o seu líder e hoje não estão mais? Só avança, só marcha aqueles que perseveram e são corajosos. Como foi Josué e Caleb. A frase "diga ao povo que marche" é um chamado à ação. Como você reage em meio aos problemas que você enfrenta? Você paralisa ou tem ação? Tudo que Deus nos dá, a gente tem que ter ação. Vou te dar um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Você mora de aluguel. Aí Deus te dá uma oportunidade de você comprar um terreno. Aí você vai lá, pega os moerões, cerca ele, limpa o terreno. Aí todo dia você fica lá encostado no moerão assim. O Senhor me deu. Se você não tiver ação, não sai a casa. É verdade? Você acha que a casa vai nascer ali? Você dormindo, encostado no moerão, você vai ver todo dia uma lajota subindo sozinho. Não! Tem que ter ação! Tem que ter atitude. Assim é um milagre. Assim é a presença de Deus em nós. Temos que ter ação. Diante da dificuldade, ação e reação. Como vamos reagir? Deus me deu o terreno. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou começar a cavar os buracos. Vou começar a fazer os buracos para me levantar os pilares, que vai ser a base de sustentação. Assim a vida espiritual, irmão. Deus não opera coisas grandes sem que não haja ação. Eu e você temos que nos mover para que a ação de Deus aconteça. Como é se mover? Primeira coisa que Deus exige de mim e de você: obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Só que os papéis estão se invertendo. As pessoas estão deixando de obedecer e se sacrificando. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem. O que aconteceu aqui nessa trajetória. O povo não obedeceu. Ele preferiu sacrificar. Por quê? Já vivenciaram muito tempo no sacrifício. E eles não estavam acostumados a obedecer. E Deus requer de mim e de você a obediência. Obediência gera o quê? Fé. Todos nós temos fé. Mas a fé sobrenatural, ela é conquistada. Ela tem que ser buscada. Ela tem que ser adquirida. Mesmo diante de circunstância aparentemente impossível. Irmão, era impossível aquele povo passar no Mar Vermelho. Mas para Deus não era. Para Deus era possível. Talvez tem situações na sua vida que você já buscou várias formas humanas e não conseguiu resolver. Esse problema que você está enfrentando, cabe a Deus resolver. Cabe a Ele, 14:14. Peleja por nós. Há momentos em nossa vida que nós temos que nos silenciar para Deus agir, para Deus operar. O impossível se tornar possível. É o que aconteceu aqui. O mar, como que nós vamos passar? Moisés continua marchando, continua avançando, continua caminhando, porque o que está na sua frente cabe a mim fazer. O que você está enfrentando, cabe a Deus fazer. Mas Ele quer que você não pare, Ele quer que você continue marchando. Mesmo que não tenha força nas suas pernas, continue marchando. Mesmo que você não consiga andar, vai arrastando, mas
mas não pare de marchar. Simboliza a importância de avançar, confiar na orientação de Deus. Quem tem nos orientado, irmão, é Deus, através da sua palavra. Quem orientou Moisés antes de sair do Egito foi Deus. Ele buscou orientação em Deus a todo tempo para conduzir o povo. Não se deixe paralisar pelo medo ou pelas dificuldades. Irmão, Deus nos deu, a mim e a minha família, uma vitória muito grande. Quando estiver concluída, eu vou contar o testemunho de que Deus fez. Não é para mim aparecer, é para mostrar que quando Deus está na frente, não importa a sua condição, basta você confiar que Ele vai indo forte. O que fez com Moisés. Às vezes nós temos medo. Nós esquecemos aquele versículo que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece, irmão? É a minha saúde? Não. É o sistema? Não. É o dinheiro? Não. É Deus que fortalece. É assim na sua vida. É Deus que te fortalece. O medo faz parte de nós, seres humanos. A dificuldade faz parte em nossa vida como seres humanos. Jesus era filho de Deus, mas passou dificuldade e teve medo. Mas ele venceu, ele superou, ele alcançou o objetivo. Inspirar coragem, perseverança em momentos de crise ou incerteza. Quem nos dá coragem, quem nos inspira, irmão? É a palavra, é o Espírito Santo. Porque quando você está abatido, você vai na Bíblia e a Bíblia começa a falar com você. Ela começa a direcionar o que você tem que fazer. Você começa a abrir a sua mente. Deus começa a te dar um leque e você começa a ter várias direções para resolver situações de dificuldade, de crise, de incertezas. Deus vai te dando a sabedoria, a capacidade para você contornar e resolver o problema, a situação. Encorajamento, você encorajado as pessoas a darem o primeiro passo em direção às suas metas. Temos que avançar, irmão. Qual é a sua meta? A primeira meta minha e sua é ter o Senhor em primeiro lugar sobre tudo. Mas Deus também nos capacitou a sonhar, irmão. Sonhar não é pecado. Você ter não é pecado. Mas dentro da vontade de Deus. Dentro dos parâmetros de Deus. Eu não posso colocar as minhas prioridades físicas acima de Deus. Primeiro eu tenho que colocar o que? O reino. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus vai acrescentando as metas que temos, irmão. É prazeroso para Deus ver a gente ser bem-sucedido. Na família, no ministério, na vida profissional, na vida conjugal, na comunidade. É muito importante isso, irmão. Mas tem metas. Só que hoje a igreja está colocando as metas físicas, pessoais, acima de Deus. E quando nós colocamos Deus no final da fila, as coisas começam a dar o quê? Ruim. Mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. A caminhada até a terra prometida era um caminho difícil.
Muitas das vezes era incerto, mas Deus não tirou aquele povo para todos perecerem no deserto. Pereceram porque não obedeceram. Aí olha o que Deus fala, Josué 1:9. O que diz Josué 1:9? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Foi o exemplo que eu te dei aqui, irmão. Você mora de aluguel, você pede um terreno, Deus te dá. Todo dia você fica olhando para ele. Mas você não tem ânimo de ir lá fazer um buraco. Você não tem ânimo de ir lá capinar. Você não tem ânimo de preparar. Você não tem ânimo de arquitetar, ou planejar, ou projetar. Irmão, quando eu fui fazer minha casa, eu ganhava na época R$270, que era o meu salário bruto. Bruto! 270. Era R$100 de vale e 170 de pagamento. Aí um dia, eu sentado na mesa, eu peguei R$170, falei com os dois meninos que trabalhavam comigo. Um era até o irmão Cristiano, o outro era um irmão da preparatória. Eu falei assim, ó, hoje, com esse dinheiro, eu vou fazer minha casa. Quando eu cheguei em casa, falei com meu pai assim, pai, eu quero fazer uma casa em cima da sua. Aí ele olhou e falou assim, você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Quanto você tem guardado? Eu tenho o meu pagamento de hoje, R$170. Ele riu. Ele falou, como você vai fazer uma casa de R$170? Sabe quanto ficou o primeiro material? R$270. Um caminhão de brita e um caminhão de areia. Eu peguei R$100 emprestado com o meu padrinho, Moisés, que ele é meu padrinho. Falei, me empresta um cheque de R$100, que eu te pago o mês que vem. Fui lá, comprei o caminhão de brita e de areia. Todo dia, pergunta a minha mãe, eu trabalhava de segunda a sábado. Todos os dias, não comprava uma meia para mim. 2 anos, só trabalhando. Mas consegui a minha meta. Consegui fazer a minha casa com R$170. E muitos dizem assim, o salário mínimo não dá para nada. Não dá porque você amaldiçoa. Mas se você colocar na mão de Deus, Ele vai pelejar por nós. Ele vai abrir portas aonde não tem. Coisas vão acontecer de onde você menos espera. Até formar a casa eu consegui fazer. Quando chegou a laje eu não tinha mais dinheiro. Aí eu fui para onde? Na oração. É impossível pôr a laje agora, Senhor. Mas o Senhor é possível. Aí o que Deus fez? Toca no coração do meu pai. Meu pai tinha férias vencidas. Ele chega perto do patrão e fala assim, me adianta umas férias, porque eu quero dar meu filho de presente à laje. São coisas que Deus vai fazendo, irmão. Qual é a meta que você tem? Só que no meio dessa trajetória, às vezes a gente desanima. Quantos de vocês que estão me ouvindo, que já enterraram muitos sonhos, que você desistiu? Quantos de vocês que estão me ouvindo, que iniciaram muitas coisas e parou no meio do caminho? Quando nós fazemos isso, nós deixamos primeiro de acreditar em Deus e acreditar em nós mesmos. O primeiro que acredita em nós é Deus, irmão. Se eu e você não acreditar em nós mesmos, quem vai acreditar? Cada um de nós fomos criados com uma capacidade, uma sabedoria extraordinária. Cada um de vocês que estão me ouvindo tem um potencial extraordinário. Não importa a idade que você tem, mas se você colocar isso para fora, Deus vai intervir e vai fazer coisas grandes acontecer na nossa vida, como fez com Moisés.
em 120 anos de vida, Moisés viu coisas extraordinárias. Qual foi a maior coisa extraordinária que Moisés viu? Quando ele subiu no monte, viu a sarça se arder e não se consumia, e Deus falava com ele. Sabe qual foi a outra coisa mais extraordinária? Quando Moisés falou assim: Deus, me mostra a tua face. Deus falou: esconda na fenda da rocha, porque você não tem capacidade de me ver, você só vai sentir eu passando. Jesus foi muito mais além. Se você crer, fará a obra que eu fiz e maior ainda. Olha o potencial que está dentro de cada um de nós. E Deus falou com Josué: tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha o que é Deus quando nós confiamos, irmão. Deus está chamando a minha e a sua atenção hoje a confiar nele. Avançar. Não importa o que você esteja enfrentando. Avance. Avance com confiança. Avance com fé. Avance com obediência. Porque no final você verá a vitória. Êxodo 3:17. 3:17. Portanto, eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus, dos firizeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Olha aí os obstáculos, irmão. Cada nome desse aqui representava uma cidade, uma tribo que era obstáculo. Não era fácil, irmão. E tem gente falando que entrar no céu é fácil. Entrar no céu não é fácil. Entrar no céu não é para qualquer um. Entrar no céu é só para forte. Entrar no céu é só para corajoso. Medroso não entra. Covarde não entra. Porque Deus falou: Josué, levanta. Talvez Deus está falando com você hoje. Levanta. Chega de ficar sentado, abatido, derrotado. Deus manda você levantar. Avançar para o alvo, para a meta que você sonha. Sara e Abraão alcançaram a sua meta com a idade avançada. Aí você fala assim: ah, irmão, isso aí aconteceu só no ano passado. Não. Quem muda é um homem, Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é grandioso. Quem muda é o homem, mas Deus é o mesmo. É o mesmo de Gênesis, Apocalipse. Pontos que é chave em nossa vida. Obediência. Que nós já lemos o versículo 14 de Êxodo, versículo 15. Fé, confiar na promessa. Marchar mesmo sem ver o caminho se abrir. Enfatiza o que a fé em Deus, essencial para superar obstáculos e alcançar a vitória. Irmão, tudo que eu faço é pela fé. Tudo. Quando eu estava mexendo na bênção que Deus me deu, minha mãe um dia chegou lá e falou: meu filho, você trabalha a semana toda, às vezes você chega em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, não sabe que você tem que descansar, você está aí trabalhando. Eu meti a marreta com força. Era suor caindo, era sangue caindo, mas eu glorificava a Deus, porque a meta está sendo alcançada. Deus tem honrado.
É isso que nos traz coragem para mim e para você. Não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, ao meu respeito, importa o que Deus diz. Avance, avance, marche, lute pelo seu objetivo. Supera todos os obstáculos, supera todos os preconceitos, porque no final Deus vai dar vitória. Israel suportou todo obstáculo, tudo que fizeram contra Israel, no final foram vitoriosos, porque possuíram a terra que mana leite e mel. Avanço, a ordem de marchar é um chamado à unção e à superação do medo e busca a vitória. A ação faz eu e você superar o nosso medo. Quando agimos, superamos o medo. Quantos de nós tivemos traumas na infância que tivemos que superar? Quantas pessoas que têm que superar medos que vivem internamente dentro de nós? Se eu perguntar aqui, várias pessoas têm medo de alguma coisa. Às vezes tem pessoas que não superam a altura. É um medo que ele tem que viver, enfrentar e vencer. Senão aquilo ele vai corroendo ele. E há momentos na nossa vida, se Deus te colocar em circunstância diante da sua maior fragilidade, que é o medo de altura, como você vai se comportar? Como que você vai reagir? Avanço faz superar o medo em busca de vitória. Avançar com fé em direção aos seus objetivos. Irmão, até para orar, temos que ter objetivos. Deus ouve todas as orações, mas nós temos que ter objetivos. Vamos supor que eu chego para Deus e falo: Senhor, essa aqui é a minha lista de problemas, mas eu selecionei o que eu preciso com mais urgência. Deus conhece tudo que eu e você temos passado, irmão. Só que você tem que colocar na sua vida as prioridades para Deus realizar. A meta, qual é a maior meta que você precisa? Coloca ela com ordem e decência ao altar de Deus, que Deus vai responder. Às vezes chegamos diante de Deus e despejamos tudo. É igual um caminhão caçamba, né? Enchemos até no máximo. Chegamos no altar de Deus, despejamos tudo. Fala: Senhor, agora o Senhor se vira. E não, irmão. Opa, tem que ter ordem. O Espírito Santo vai falar: qual é a sua prioridade? Essa outra luta aqui, você ainda aguenta esperar um pouquinho. Essa aqui é com mais emergência que você precisa. Então foca nela. O povo teve que focar, irmão. Só Josué e Caleb focaram no alvo, que a terra que a Deus havia prometido. Abertura de caminho. O que abre caminho? Fé. A fé é a chave que abre todas as portas. A principal chave que temos que ter na nossa vida é a chave da fé, que abre todas as portas. Deus, na sua infinita providência, abriu um mar vermelho para o povo passar em terra seca. Já os versículos que nós lemos, 14, 16, 13, 14, do mesmo capítulo do 14 aí. Deus mesmo lutaria por Israel, interviria contra o egípcio para libertar o seu povo, definitivamente o seu povo dos seus opressores. Irmão, o mundo está vivendo em crise profunda,
mas eu e você ainda temos paz de deitar no nosso travesseiro e descansar. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo na oficina, ele é angolano. Ele mostrou para mim o que está acontecendo na Angola, por causa de poderes políticos. O povo se revoltou contra todos. Não tem governo, não tem sistema, não tem poder militar que está parando o povo, porque o povo cansou de ser massacrado. O dia que a igreja do século 21 acordar de não aceitar mais ser massacrada, nós veremos o extraordinário de Deus acontecer nos 4 cantos desta terra. Não podemos conformar com este mundo, mas temos o poder para transformar situações, mas para isso a igreja tem que acordar. Essa igreja é eu e você, para entrarmos no novo céu e na nova terra, temos que acordar. Lições para a vida. Confiança em Deus. Ensina a confiar em Deus, mesmo em situações impossíveis. Ele tem o poder de nos dar livramento e nos dar vitória. Essa semana, o filho do meu primo sofreu um acidente. O engraçadinho no volante não esperou o tráfego do trânsito como devia se esperar. Fez uma gracinha de passar de uma pista para outra para cortar todo mundo. Pegou meu primo de moto, causando acidente, por imprudência. É o que está acontecendo hoje na igreja. Muitas coisas estão acontecendo por imprudência nossa. As atitudes que tomamos sem a direção de Deus. E quando tomamos atitudes sem a direção de Deus, causamos ferida e acidentes em muitas vidas. E muitos líderes estão causando acidentes gravíssimos na alma e no espírito e no coração da noiva de Cristo. Porque não se preocupam mais. Para onde eu e você vamos? Bom, se você pegar a rede social, tem muito lugar que não prega mais de Jesus. Não fala mais de Jesus. Não fala, irmão. Não fala. É só coisas para entreter as pessoas. O que traz mudança na minha vida e na sua vida é a palavra, irmão. Quando eu me converti, alguns anos atrás, nós se convertemos, era uma equipe de jovens, convertemos na sala de oração. Nós orava tanto, mas tanto, que quanto mais orava, mais sede você tinha de orar. Nós saía do culto de oração, subia a Vila São Neném ali, evangelizava aquela vila toda lá. Era o lugar mais perigoso na época e todo mundo falava, não vai lá não, que lá mata, que faz isso. Deus permitiu a gente fazer muitos cultos familiares lá, através de quê? Oração, palavra. E eu louvo a Deus que deu resultado. Muitos que nós visitamos com a equipe, hoje estão em outros ministérios, servindo a Jesus. Por quê? Ouviu a verdade. A verdade liberta, a verdade transforma. É a palavra, é simples assim, irmão. Só que nós não estamos preparados para ouvir a verdade, porque a verdade dói. A verdade mostra quem nós somos. E quando a verdade bateu de frente com Israel, mostrou quem eles eram. Vocês não passam de um povo murmurador, questionadores. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Paciência e fé
ter paciência e perseverança na fé, esperando o tempo de Deus e confiando que Ele agirá no momento certo. A sua vitória só vai chegar no momento certo. Não adianta você querer dar uma mãozinha, duas mãozinhas, um empurrãozinho, uma forcinha, que não vai adiantar, irmão. É o tempo certo, é a hora certa. Eclesiastes 3 fala do tempo, há tempo para tudo. Tudo na nossa vida tem um tempo. Só que acontece hoje, a igreja do século 21 quer ordenar Deus, né? Quer colocar Deus no paredão, intimar Deus. Faz! Se você não fazer, eu rasgo a Bíblia. Se você não fazer, eu como a Bíblia. Hoje muitas pessoas não reconhecem Deus como Senhor. Hoje chama Deus de você, de cara. É o que está acontecendo hoje, irmão. Perdeu-se o respeito e o temor da reverência da palavra. É o que nós temos visto hoje na igreja de Cristo. E às vezes nós queremos falar de quem está lá fora. Às vezes nós que estamos dentro da igreja estamos fazendo coisas piores do que aqueles que estão lá fora. Satanás não está preocupado com quem está lá. Ele está preocupado com aqueles que ainda estão perseverando dentro da igreja. Paciência. Sabe o único dom que Satanás tem? Que eu e você não tem? É o dom da paciência. Ele é paciente, irmão. Ele anda com saco de cunha. Ele vem aqui, se eu dou uns deslizes, ele vem, coloca uma cunha e vai embora. Você dá um deslize, ele vem e coloca uma cunha. Ele vem tirando toda a sua estrutura, toda a sua base. Ele vem descalçando você. Quando você menos espera, ele vai tirar a cunha principal e você vai desmoronar. Quem já brincou com o joguinho de você montar assim, vai tirando pecinha? É o que ele faz com a gente quando nós deslizamos. Ele vem e tira uma cunha. Você nem percebe. Quando você menos perceber, ele tira a principal, cai tudo. O que é cair tudo? Tudo na nossa vida vai de água abaixo. É como uma avalanche, desce tudo. Vem tudo de uma vez. As notícias vêm como foi para Jó. Tudo em sequência. Mas Deus está dizendo assim: aquietai-vos em meio à tribulação. Salmo 46 diz ali, né? Eu não fugiu em memória, eu sei que é o capítulo 46, não sei, acho que é o versículo 10. Que os filhos de Corá escreveu assim: aquietai-vos, olha lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Este dia está chegando. Quem é os gentios? Todos aqueles que negam Jesus. E Deus será exaltado sobre toda a terra. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Deus é o único Senhor. No momento de dificuldade, o importante é quietar a alma, buscar em Deus, em oração, meditação, permitir que Ele batalhe em nosso favor. Conclusão: aprender com as experiências. Não aprenda com a experiência de outro. Aprenda com as suas próprias experiências. Eu só aprendi na minha vida quando eu fui preso. Quando eu fui preso, Deus me deu a oportunidade de iniciar uma nova vida para mim. E não me arrependo de tudo que eu fiz no passado. Me serviu de experiência. Traga à sua memória as experiências que você já vivenciou distante de Deus e o que você vive agora com Deus. Aprenda com as suas experiências. Josué aprendeu com a experiência que ele viu Moisés passar. E ele falou: eu e minha casa vamos servir ao Senhor.
Não importa o que vamos passar, mas nós vamos continuar servindo ao Senhor. As experiências e livramento nos fortalecem na fé e nos ajudam a confiar mais em Deus em situações difíceis. Qual foi a maior experiência que eu passei? Quando eu fui preso. O crime que eu cometi não tinha fiança que pagava, não tinha dinheiro, irmão. Está aqui o especialista ali em perito, depois você pode perguntar ele ali, ó. Artigo 171, estelionatário infiançável. Mas sabe aonde a minha fiança foi paga? Quando Jesus deu o último suspiro, ele olhou para o Pai e falou assim: Pai, está consumado, está decretado, tudo foi pago pelo sacrifício que eu fiz, todos estão livres. Você é livre? Nós somos livres pelo sacrifício de Jesus. No momento e numa situação mais difícil, Deus pelejou por mim. Quero ler 5 versículos para encerrar. Primeiro, Filipenses 4,13. Para fechar a mensagem. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isaías 40, o 29 ao 31. Dá força ao cansado. Quem está cansado aí hoje? Seja sincero, irmão. Está cansada hoje, irmão? Você crê que Deus pode renovar suas forças e você sair daqui nas mãos do Senhor, voando como águia, olha lá, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que o nosso Deus faz. Aos jovens se cansarão e se fatigarão, e aos moços certamente cairão. Mas, olha o segredo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A águia é a única ave que voa solitária. A águia é a única ave que voa a muitos pés de altura. Mas ela jamais erra a sua meta ou o seu foco. Deus está dizendo, se eu e você crer, Ele nos dará asa para voar mais alto do que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as aflições. E renovarão as nossas forças. Salmos 27, 14. Diz assim. Olha lá, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tem coisas na nossa vida que nós temos que esperar no Senhor, irmão. Não adianta você acelerar o processo, não adianta você querer resolver com o seu próprio entendimento ou com a ajuda de alguém. Tem coisa na sua vida que você tem que esperar. O Senhor dá a ordem. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite Cristo. Este poder habita em nós. Nós temos um poder que nenhum governo militar tem.
Nós temos um poder de não de destruir, mas de transformar, mas de mudar, de trazer paz, de trazer alegria, de trazer mudança. Para encerrar, Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui. Deus vai te socorrer nessa noite. Assim o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei. Qual foi a oração que nós fizemos no início? O propósito que Deus nos criou é simplesmente para adorar. Olha como encerra a mensagem. O meu canto te louvarei. Tem momentos na nossa vida que Deus só requer que nós louvamos a Ele. Damos louvor, glória, honra, majestade, reconhecimento. Irmão, olha o privilégio. Quantos deitaram ontem? Com vários sonhos, vários projetos, e não acordou, você deitou e está aqui. E se for da vontade de Deus, se Ele permitir a vida estar em nós, amanhã nós vamos acordar e exaltar Ele de novo, por mais uma oportunidade. Amém?